pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lohane e hoje eu vim falar sobre uma trilogia que vocês provavelmente já viram ou ouviram em algum lugar, que é Para Todos os Garotos que Eu Já Amei. É uma série que ficou tão famosa que ambos os 3 livros já foram para o cinema e fizeram ainda mais sucesso entre os jovens e adolescentes do que na versão impressa. Sua autora chama-se Jenny Han. Jenny é uma escritora norte-americana de livros infantis e adolescentes. Ela estudou na Universidade Carolina do Norte e fez um mestrado em escrita para crianças em Nova York, onde mora atualmente com 40 anos de idade. Ela teve seu primeiro livro publicado em 10 de maio de 2006, o Shug, e depois dele vieram outros solos, como Fogo contra Fogo e Clara Lee e o Sonho da Torta de Maçã. A trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei não foi a única da escritora. Ela também teve o Verão que Mudou a Minha Vida, publicado em 2009, que também conquistou o coração de vários leitores ao redor do mundo. Essa trilogia, Para Todos os Garotos que Já Amei, ela tem aqueles romances bem clichês. Eu, sinceramente, quando a minha irmã me apresentou ele em 2017, achei que não ia gostar, porque não faz nada do meu estilo, eu prefiro um terror, uma ação, coisas mais emocionantes. Mas esses livros são diferenciados. A cada capítulo, que é como eles são divididos, você fica mais ansioso e curioso para ver o final dessa história. A versão que eu li foi a impressa, mas quando eu soube que ele ia para o cinema, eu fiquei muito animada. Eu fui contar para minha mãe, para minha irmã, para minha avó, para o meu tio, para o meu avô, para todo mundo. Só que quando eu assisti, eu confesso que estranhei bastante pelo fato de já ter lido a versão original, o livro. Por mais que eles foram bem fiéis à versão, ainda faltou algumas partes que, na minha opinião, elas fizeram bastante diferença e deixariam ainda melhor do que já ficou. E agora vamos falar sobre cada um dos livros dessa trilogia, começando com o primeiro, o Para Todos os Garotos que Eu Já Amei. Esse aqui vai contar um pouco da história de vida de Lara Jean, a protagonista. Na verdade, é ela que vai comentar um pouco de sua vida. O livro é narrado em primeira pessoa, que é a Lara. Ela é uma adolescente de 16 anos, birracial, meio caucasiana, meio asiática, moradora dos Estados Unidos. É filha do meio, tem mais 2 irmãs, Kit e Margot, que juntas perderam a mãe muito cedo e moram apenas com o pai. E já no começo dessa história, a Lara conta sobre um sentimento, uma paixão por Josh. E até aí tudo bem, né? Tudo tranquilo. O grande problema é que Josh é nada mais, nada menos do que namorado de Margot, a irmã mais velha da Lara. Pois é, ela conta que bem antes deles já começarem a namorar, ela já era bem amiga de Josh e que depois que o relacionamento se iniciou, ela se sentiu deixada de lado, se sentiu bem excluída. Só que mais tarde a Margot vai vir a terminar com o Josh pelo fato de que está indo para a Escócia, do outro lado do mundo, fazer uma faculdade e decidiu colocar um ponto final nessa história, não mantê-lo à distância, né? Só que mesmo assim a Lara nem cogita em começar algum tipo de relação com o Josh. Ela na verdade está mais preocupada com o fato de que vai assumir a responsabilidade, o posto de irmã mais velha dentro da casa, já que vai ficar só ela, Kit e o seu pai. A Lara fala também sobre o seu ambiente escolar, sobre os mais populares, sobre as inimigas, enfim, os estudantes que lá frequentam. E uma curiosidade muito interessante sobre ela, que na verdade é o que desencadeou toda essa história maluca que vem pela frente, é que ela tinha o costume de escrever cartas de despedida para todos os garotos que ela já amou. Pois é, ela fazia isso quando queria se livrar dos seus sentimentos e nunca mais pensar nesse garoto tá pronto para amar outra pessoa. Fazia isso, colocava inclusive o endereço desses garotos, mas não enviava. Colocava dentro de uma caixa de papelão e deixava lá guardadinho, quietinho. O que a Lara nem imagina é que essas cartas venham a ser entregues para os seus respectivos pretendentes. E é isso que acontece. A Lara tá louca, ela não sabe o que fazer e o pior de tudo é que uma das cartas foi escrita para Josh, o agora atual ex-namorado de sua irmã. O que ela vai fazer e se o Josh contar pra Margot? Ela tá realmente muito nervosa, o Josh tá tentando falar com ela, mas ela só foge. E ela se vê num beco sem saída, até que tem a grande ideia de embarcar em um relacionamento falso
com outro ex-crush, outro menino com quem ela escreveu uma carta. Pois é, ela entra nesse relacionamento falso para tentar despistar o Josh, fazer com que ele esqueça e não fale nada para Margot. O ênfase desse relacionamento dela é que o namorado falso dela é só o garoto mais popular da escola, Peter Kavinsky. Ele topa o desafio porque também quer despistar a sua ex-namorada que ainda está no seu pé. E é aí que começa toda a trama. Agora a Lara vai ter que fingir um relacionamento falso com o garoto mais popular da escola. Ou seja, todos os olhos da escola também vão vir para ela. E antes ela era apenas uma estudante normal. Ela tá doida. Ela vai ter que fingir isso, inclusive, para sua família. O Peter também vai ter que fazer isso. E é aí que começa a confusão, o conflito, os amores, as brigas, as amizades e dá início a toda essa história. E uma pauta que vale a pena ser ressaltada aqui é que a Lara só topou esse desafio desse relacionamento com o Peter é que ela não via mais possibilidades de se apaixonar por ele de novo. Aquela carta que ela tinha escrevido há muito tempo para ele, de despedida, ela nem ligava mais, já tinha desencanado, agora ela não via ele como um galã da escola, ela realmente não tinha mais possibilidade de sentir nenhum sentimento por ele. Mas a gente sabe que em um romance clichê não é bem desse jeito que acontece, né? E a continuação dele é PS Ainda Amo Você. Nesse aqui, a gente vai ver mais romance adolescente bem clichê, um namoro falso que pode vir a virar um verdadeiro, né? Aquelas conflitos que a gente tem na adolescência, inseguranças, enfim, aquelas dúvidas, conflitos familiares, inclusive. E o que eu mais acho interessante nele é que a autora trouxe uma pauta muito importante, que é o bullying. A Lara está passando por um momento muito difícil, ela está sendo atacada nas tão povoadas mídias sociais. Alguém de má fé gravou um vídeo dela e ela está sofrendo ataque de tudo quanto é tipo, além de ter que lidar com a ex-Genevieve de Peter, que ainda está obcecada por ele. Esse livro não é o meu preferido da trilogia, mas não deixa de ser uma ótima continuação. E para fechar essa trilogia, nós temos o Agora e Para Sempre Lara Jean. Nesse aqui, a gente percebe muito amadurecimento em parte dos personagens. A Lara já está lá no último ano do ensino médio, totalmente focada em qual faculdade ela vai cursar. Será que ela segue aquele sonho de infância ou se dispõe a novas possibilidades? Ela não sabe o que fazer, ela está nesse momento de indecisão. E se essa faculdade for fora do estado ou até país, ela vai deixar a casa do seu pai e de Kitty, a sua irmã mais nova, o que ela sente por Peter, ela não vai ver ele com tanta frequência estando fora do país ou estado, né? Pois é, ela está nesse momento de dúvida, prestes a tomar uma decisão, a decisão da sua vida, né? Qual universidade vai estudar, enfim, ela está nessa época. Esse livro, o romance, gente, é muito bom. Eu não faço meu estilo, como eu já falei pra vocês, não faz muito meu estilo, só que, como eu disse, essa trilogia é diferenciada. Eu achei que a autora, ela fechou com chave de diamante essa trilogia. E o que eu acho mais interessante nessa história é que a autora, ela conseguiu encaixar a descontração adolescente com os problemas reais. Por exemplo, a adolescência ela consegue mostrar que não é só conflito escolar, conflito pessoal, também é o conflito familiar, a responsabilidade, as dificuldades que a Lara passa e como ela amadurece, né, passando por elas. É realmente muito bom esse livro. Achei que a autora mandou muito bem, ela soube colocar pontos de reflexão, sabe? A Lara passa por bullying, ela passa por várias coisas, perde a mãe muito cedo, sofre um acidente, por isso tem trauma de dirigir. Eu achei que a autora mudou muito bem nessa trilogia. E uma curiosidade muito legal é que a Jenny Han, a autora da obra, quando levou para as produtoras para que fizessem o filme, eles aceitaram sim produzir, contanto que trocassem a protagonista por uma jovem americana branca. A autora recusou na hora, bateu os pés e falou que só ia deixar produzir o livro dela quando respeitassem os requisitos. E assim aconteceu, como Para Todos os Garotos que Eu Amei. Eu escolhi essa obra porque na verdade foi o único romance clichê que eu li e realmente gostei. Eu indico ela para aquelas pessoas que realmente gostam desse gênero ou para aquelas que querem dar uma chance, assim como eu. Essa foi a apresentação da minha escolha literária, a trilogia Para Todos os Garotos que Eu Já Amei. Eu espero que tenham gostado e, acima de tudo, se deem a oportunidade de ler esses livros
que eu garanto que vocês não vão se arrepender.